Paz, oração e união. Deus abençoe a todos que estão conosco em mais esta edição do nosso Restaura News. Mais uma edição ao vivo do Restaura News, que todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, é transmitido aqui pelo canal oficial do Ministério Restauração no YouTube, sempre trazendo para você boas notícias da obra de Deus. Este é o propósito principal desta programação, trazer a você, manter você informado a respeito das boas notícias da obra de Deus. E hoje não será diferente, nós traremos aqui muitas notícias importantes, teremos uma entrevista ao vivo com o supervisor da região sul da Argentina, missionário Leandro Damasceno, e falaremos também de outros anúncios importantes da obra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de justificar aqui a ausência dos nossos pastores, pastor Humberto Schmidt Vieira, que é o presidente do Ministério Restauração. Ele está em missão na Europa, fazendo a obra de Deus na Europa, juntamente com a sua esposa, diaconisa Ana Schmidt, juntamente com o pastor Silvio Machado e com a diaconisa Gladys Machado. Então toda esta equipe abençoada está lá na Europa fazendo a obra de Deus, mais precisamente em Portugal. E também, hoje, não está conosco o diretor de comunicação do Ministério Restauração, pastor Paulo Roberto dos Santos, que está em outras funções ministeriais e não pôde estar conosco nessa transmissão. Mas nós teremos muita coisa boa acontecendo, muitas notícias importantes, e você certamente será abençoado se permanecer conosco nessa transmissão. Para que você possa compartilhar aí com os seus irmãos, com os seus amigos, no seu status, enfim, nós vamos ouvir um pouco o irmão William louvando o nome do Senhor Jesus, e já já nós voltamos com as primeiras notícias.
Estamos de volta então com o nosso Restaura News. Obrigado a você que compartilhou esta transmissão e nós vamos começar falando de algo maravilhoso que é o momento do batismo, quando almas confessam a sua fé publicamente a Cristo, né, no momento que o velho homem aí ele é deixado, né, enterrado, e uma nova criatura então surge, né, emerge das águas. Nós teremos neste domingo, dia 27, às 10 horas da manhã, você está vendo aí essa belíssima imagem, elaborada pelo Departamento de Comunicação da Igreja. Então, no dia 27, às 10 horas da manhã, lá no Vale da Oração. Você que está com saudade dos cultos do Vale da Oração, nós temos tido batismos lá, e toda quarta-feira tem oração da sede internacional lá também, e outras áreas durante a semana, mas para focarmos, então, neste domingo, dia 27, às 10 horas da manhã, nós teremos um abençoado culto com batismo e Santa Ceia lá no Vale da Oração, conforme essa arte que você está vendo aí na sua tela. É muito importante que você que vai participar conosco chegue no horário, chegue aí às 10 horas, porque o culto já vai estar começando. E eu gostaria de chamar a atenção dos candidatos ao batismo. Você que é candidato ao batismo deve chegar às 9 horas da manhã. Então você não pode se atrasar. Por quê? Porque o propósito da igreja é já receber você antes do culto e você já participar então aí da primeira Santa Ceia junto com o corpo do Senhor, junto com a igreja, lá no Vale da Oração. Se você não sabe como faz para chegar até o Vale da Oração, você pode entrar em contato aí com o seu pastor de área e certamente ele vai ter como lhe indicar o endereço do nosso Vale da Oração. Então, você está convidado a estar conosco lá no Vale da Oração neste domingo, dia 27, às 10 horas da manhã, um grande, abençoado culto com batismo em águas. Antes vai ter ali a organização, né, do batismo, e às 10 horas da manhã, então, se inicia um grande culto. Se você puder chegar até antes desse horário, chegue cedo, fique por lá orando, quem sabe auxiliando em alguma coisa lá. É bênção de Deus estar naquele lugar, aquele altar de oração que se levantou ali pelo Ministério Restauração na cidade de Viamão. Vamos ouvir mais um pouco o irmão William louvando o nome do Senhor e vamos tentar então já de imediato conectar aí o nosso missionário que está lá na Argentina, missionário Leandro Damasceno. Vamos tentar fazer a conexão com ele e já colocar no ar então nosso missionário para conversarmos com ele.
volta enquanto a equipe de comunicação e de técnica vai aí realizando a conexão com o nosso missionário Leandro Damasceno, lá da Argentina. Primeiramente, eu gostaria de reforçar o convite que foi feito no bloco anterior. Estava agora mesmo conversando com o nosso pastor-presidente em exercício, pastor João Carlos Jacob, e ele me pediu que desse uma reforçada no convite para este evento, que é um evento muito importante, regional, que vai ali ter diversas áreas da região aqui em Porto Alegre, participando desse batismo. Então, não esqueça, você que pertence a toda a região Porto Alegre, as cidades vizinhas aqui, venha participar conosco deste grande batismo, desse culto de Santa Ceia, que certamente será uma grande bênção. E o Ministério Restauração não para, e no mês de fevereiro nós estamos com a campanha A Igreja Assumindo a Posição de Cabeça. Aleluia! Glória a Deus, temos falado aqui a respeito deste grande trabalho. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:13 que quando a gente obedece à oração divina, o povo de Deus assume a posição de cabeça, de comando no mundo invisível. Jesus expressamente ensinou que a oração e o jejum nos permite assumir a posição de autoridade frente às mais terríveis castas de demônio. Então, neste cenário de pandemia, nós não estamos simplesmente numa guerra clínica. Nós temos falado isso aqui no programa Restaura News, em que apenas fatores biológicos estão envolvidos. Não, nós sabemos que há muito mais coisa envolvida, que há uma ação maligna de morte, que há uma opressão muito terrível no mundo espiritual, medo. Nós estávamos falando, semana passada, estava aqui nosso pastor-presidente em exercício, pastor João Carlos Jacob, juntamente com o pastor Cláudio Grabowski, e nós estávamos falando sobre isso, sobre essa opressão maligna que está acontecendo nos nossos dias, para tentar fazer com que o povo de Deus, com que os cristãos do mundo todo, eles recuem, mas nós temos que tomar uma posição e assumir a posição para a qual Jesus estabeleceu a igreja, que é a posição de cabeça no mundo espiritual. Então, nós temos que orar para destruir essas fortalezas do inimigo, que impõem medo, que permitem o avanço da destruição, de todo tipo de ação do mal no mundo espiritual. Então nós sabemos que a humanidade ela precisa de algo que só a igreja de Jesus Cristo tem. Somente a igreja do Senhor tem poder no mundo espiritual. Então você pode procurar o melhor médico da face da terra, né? Se ele não for cristão, ou enfim, qualquer outro profissional, ele jamais vai poder agir no mundo espiritual, porque ele não tem autoridade delegada para isso. Mas quando você busca a igreja, quando você busca os obreiros, quando você se coloca nas mãos de Deus para obedecer a palavra do Senhor, então Deus ele lhe concede autoridade espiritual e grandes coisas, né? A morte ela tem que recuar, os demônios têm que recuar, toda ação de principados e potestades é destruída pelo poder que está na igreja. E neste sábado, então, nós teremos mais uma vez uma grande consagração aqui no Templo Sede Internacional a partir das 9 horas da manhã, com um clamor contra o espírito de rebeldia à palavra e às autoridades espirituais instituídas por Deus. Oração em favor da saúde do povo de Deus também. Hoje mesmo falava com um obreiro nosso sobre isso, sobre como nós temos que estar debaixo da autoridade das nossas lideranças, estar colocados, e não somente estar debaixo das autoridades, como respeitar as autoridades estabelecidas por Deus, não tendo em nosso coração um princípio aí de rebeldia, né, contra as autoridades espirituais que Deus instituiu, e certamente, irmãos, nós seremos abençoados. A gente percebe que toda vez que alguém, podemos voltar um pouquinho para mim aqui, irmã Valquíria, toda vez que alguém se rebela contra uma autoridade espiritual, ou a desconsidera, às vezes nem é um caso de rebeldia, mas simplesmente de desconsideração, aquela pessoa não tem como prosperar, porque ela está negando o próprio Deus, aquilo que Deus estabeleceu.
Então nós não podemos fazer isso, irmãos, nós temos que considerar as autoridades estabelecidas por Deus e nos submeter, né, conforme a palavra de Deus, a toda a autoridade estabelecida por Deus, e assim nós teremos autoridade. Nós não seremos frustrados, mas seremos vencedores, porque Deus está conosco e Deus vai contemplar a nossa posição. Como você já pode ver aí na sua tela, está aparecendo o meu amigo, missionário Leandro Damasceno. Paz, oração e união, missionário. Paz, oração e união. Deus abençoe, irmão Ruginaldo, todos os ouvintes, todas aquelas pessoas que estão conectadas nesta programação. Que Deus vos bendiga. Como dizem os hermanos em Quechua, Dios bendice sus hermanos. Amém, amém. É uma alegria muito grande ter o Senhor conosco nesta noite. Eu sei que o Senhor teve que fazer uma manobra aí nos trabalhos que tinha para realizar hoje, para poder participar do Restaura News. Então, de imediato eu quero manifestar meu agradecimento ao Senhor pela sua disposição de estar conosco neste momento tão importante em que nós vamos falar um pouco da obra de Deus aí na Argentina. Amém. Sim, hoje tínhamos alguns compromissos. Estamos vindo de praticamente 2 semanas, 2 finais de semana, muito trabalho na obra do Senhor. E justo hoje teníamos um culto em um dos anexos. Então tive que conversar com o nosso irmão que está encarregado lá, nosso irmão Andrés, e explicar o porquê não ia poder estar presente. Aí ele foi compreensível, graças a Deus, e aí podemos estar com os irmãos. Glória a Deus, agradecemos mais uma vez. Antes de entrar propriamente na obra de Deus na Argentina, eu gostaria de saber como está a irmã Ana, a irmã Victória, como está a sua família. Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, e como resultado das orações intercessórias dos irmãos, nós podemos dizer que estamos bem. Passamos por esses momentos difíceis e baixo a poderosa mão de Deus nos está guardando, nos protegendo, e também temos a seguridade, não, de que não estamos sozinhos nessa batalha. Tem uma igreja intercedendo por todos os missionários e nós somos resultado dessas orações. Minha família estar bem, eu vi que é fruto da intercessão dos irmãos. A gente faz a nossa parte aqui, mas a gente sabe que tem uma igreja também fazendo a sua parte aí, nos dando todo esse suporte, esse apoio, tanto na parte espiritual, como também na parte física, né, material. Graças a Deus estamos bem, irmão Reginaldo. Hoje, justamente hoje, os primeiros momentos que me chamou, nós estávamos vendo um vacante, uma vaga para nossa filha que vai começar já esse é o primeiro ano letivo, né? O ano passado ela fez o jardim e esse ano ela já entra para cumprir, né, com as obrigações dela junto à escola, né? Então, ela vai estar no seu primeiro ano. E eu, como sou um pai novo, estava muito preocupado com isso. Mas, graças a Deus, Deus abriu uma porta e nós cremos que Deus vai estar no controle de todas as coisas. Eu lhe entendo perfeitamente, eu lhe entendo perfeitamente. Os pais sempre ficam nervosos aí no primeiro ano dos filhos na escola, né? Mas depois isso aí passa, depois a gente vai se tranquilizando. Claro que é uma guerra, vai ser uma guerra durante todo o período de formação dela, né, no mundo espiritual, porque nós sabemos que, eu não sei qual é a situação aí na Argentina, mas aqui no Brasil nós sabemos que a situação das escolas, infelizmente, é uma situação bem triste, né, sob certo aspecto, há algum descaso até e muita influência negativa. Mas ainda existem boas escolas e Deus sempre nos dirige, né, para que possamos ter os nossos filhos amparados e a nossa oração também certamente os protege.
Como o senhor falou a respeito do que passamos aí nos últimos tempos, eu gostaria de saber como está a situação da pandemia hoje aí, missionário Leandro. Nós vemos que aqui no Brasil, pelo menos a impressão que nós temos, nós que estamos aqui no Brasil, é que me parece que no Brasil a pandemia está chegando ao fim, as escolas já estão retornando presencialmente, as empresas todas, o movimento da cidade, enfim. Como está a situação aí na Argentina hoje? Bom, a questão aqui ela é bem dividida. Existem partes que eles estão, todavia, com muita restrição, e tem partes que já está um pouco mais tranquila, como que escolar, quanto questão de trabalho das empresas, enfim, algo muito semelhante ao Brasil. O que a gente vê aqui é que tem um jogo um pouquinho assim político, né? Nessas questões aí, mas essa não é a grande questão, né? A grande questão que a gente vê é que aqui, por exemplo, tem que ter o passe sanitário. O que é o passe sanitário? É a obrigatoriedade da vacinação para realizar alguns trâmites. Por exemplo, se você quer renovar o carnê de habilitação ou tua carteira de motorista, tem que estar com o passe sanitário. Se uma pessoa ela não quer se vacinar, ela praticamente ela fica naquele voluntário dentre as leis, mas obrigatória psicologicamente, né? Isso gerou um certo conflito aqui. Por quê? Porque as pessoas, elas não são 100% a favor da vacinação. Alguns entendem, outros não, outros veem bem, outros veem... Se dividiu muito as opiniões. E quando o governo disse que era voluntário, mas começou a obrigar praticamente para te poder fazer alguns trâmites aqui, aí houve uma reação do povo, né? O povo não teve de acordo nisso. Para te tomar um ônibus para viajar de uma província a outra, tinha que te vacinar e tinham pessoas que não queriam. Então ficou uma coisa meia constrangedora, porque eles diziam que era voluntário e ao mesmo tempo estavam obrigando, né? Então, e o Estado como que não toma responsabilidade. E aqui na Argentina tem o passe sanitário. O passe sanitário é a obrigação de ter, no mínimo, 2 vacinas para que a pessoa possa realizar alguns trâmites. E em relação à igreja, como que funciona essa exigência? Sabe que em Buenos Aires eles exigem o passe sanitário para frequentar os cultos. E foi bem delicado, muito delicado. Por quê? Porque muita desinformação sem um fundamento na base, né? Então isso gerou um conflito muito grande. Mas aqui na Argentina tem um ditado, irmão Rodinaldo. Aqui na Argentina diz assim: é o país que não pode fazer nada, mas se faz tudo. O passe sanitário ele está estabelecido, mas o que se vê é que não existe um cumprimento disso. Nossos membros mesmo, eles estão bem divididos. Alguns já se vacinaram, tem 2, 3 doses, mas tem outros que não. Eles entendem que a vacina não é algo bom, enfim, aquela questão toda que está em todo mundo, né? Será que é bom, será que não é? Alguns irmãos não estão bem decididos nessa parte. Nós tivemos uma conversa informativa na congregação aqui onde nós estamos, com uma irmã que é enfermeira. Um dia eu pedi para ela dar uma conversa informativa, uma charla informativa, como decimos cá.
para os irmãos entenderem um pouco, né? Mas igual, irmão, é muito dividido, irmão Rodinaldo, infelizmente é muito dividido. E a gente vê muita política no meio disso. E como diz a palavra do Senhor, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, né? Uns confiam que se vacinam vai estar tudo bem. Se tomarem alguma coisa mortífera não sofrerão dano algum. E vão se vacinam e estão tranquilos. Outros creem que não é necessário, que tem fé, que Deus vai guardar, vai cuidar. Eu vejo uma questão de fé também. Eu disse para os irmãos, quem se vacina por fé, que não vai sofrer dano algum, amém. Quem não se vacina e tem fé, que não vai sofrer dano algum, amém. Não, nós não estamos obrigando ninguém a se vacinar. É uma decisão pessoal de cada um. É uma questão de fé, né? Agora, se não se vacina por medo da vacina, porque vai morrer, vai passar alguma coisa, cuidado, o crente não pode ter medo da morte, né? A Bíblia diz, viver é Cristo e morrer é lucro, né? Aleluia. E se não se vacina por essa razão, por medo da morte, cuidado. Agora, se vacina também por medo da morte, por isso que eu digo uma questão de fé, né? Está orientando os irmãos a orarem a Deus e pedirem uma informação nesse sentido. Mas a igreja, ela foi oprimida, irmão Rodinaldo, ela foi oprimida. Mas, mientras não há uma denúncia, eu vejo que o trabalho segue. O problema está quando há uma denúncia, não? Então, se levantou o passe sanitário, o trabalho segue. Quando há uma denúncia, a coisa complica, porque eles vêm para cumprir a lei. Se existe uma denúncia de disseminação do vírus em um lugar, e nesse lugar não estão cumprindo com os protocolos, vai dar problema. Existe multa e várias outras coisas que podem prejudicar a igreja, né? A gente deixa bem claro isso para os irmãos. Eu vejo como os tempos de Daniel, né? Se estabeleceu a lei que ninguém podia orar ou fazer alguma petição a qualquer outra autoridade ou Deus, né? E Daniel foi orar. E quando denunciaram ele, teve que ser aplicada a lei. E quando foi aplicada a lei, ele foi jogado no fosso dos leões. Mas aí Deus era com ele. Então é a mesma situação hoje. Se não há denúncia, a igreja segue tranquilo. Mas o protocolo é que todos têm que estar vacinados com um passe sanitário. Nós percebemos isso que o senhor está falando aqui no Brasil também. Durante todo o processo da pandemia, se percebeu isso, essa opressão contra a igreja, né? Essa resistência em relação à igreja, até sob certo aspecto, de forma muito mais forte do que com outros tipos de instituições, né? E eu glorifico a Deus, missionário, porque a igreja entendeu isso. A igreja entendeu isso. Essa campanha de fevereiro que nós estamos fazendo justamente é para romper no mundo espiritual com essa opressão que tenta sufocar a igreja, impedir a igreja de avançar. Então é importante o senhor estar relatando isso, porque nós vamos orar nesse sábado sobre isso. Um dos objetivos da oração de sábado é esse, para que Deus ele destrua toda a opressão contra a igreja e contra os crentes, né? O espírito de medo, como o senhor falou, e orar pela saúde dos crentes. Então veja que interessante, né? Isso não foi algo combinado, aqui nós não combinamos de falar sobre essa questão da opressão, do medo, mas e os pastores também, quando definiram o propósito da oração para este sábado, que está se aproximando, foi no mês passado. Então, mas Deus, ele está no controle de tudo. E é importante que os irmãos que nos acompanham entendam isso, que embora no Brasil a igreja não esteja mais sofrendo, vamos dizer assim, as mesmas sanções, a mesma opressão, hoje no Brasil parece que a coisa deu uma aliviada, mas na Argentina ainda há muita batalha no mundo espiritual, né, como o senhor está relatando,
e certamente em outros países? Sim, eu acredito que sim, irmão Rodinaldo. Depende muito do sistema que foi adotado desde o princípio para tentar controlar essa pandemia. Então, me parece que já havia uma estratégia e agora eles têm que dar marcha nisso tudo, tem que fazer isso tudo andar, né? Então, de um lado tá as pessoas que querem seguir a vida e do outro tá um sistema que quer dominar. Na verdade... Então, a gente está aqui num outro sistema político, né? A gente está numa outra questão. Exato. Na verdade, é o tema da campanha, também, né? É o tema da campanha. Esses são os propósitos da campanha, né? A destruição dessa opressão maligna, dessa ação do espírito de morte, dessa ação de medo. Então, esse é o, vamos dizer assim, é o cerne da campanha. E juntamente com as orações que nós vamos fazendo a cada sábado, específicas por cada tema. O senhor hoje está em Neuquén e supervisionando toda a região sul da Argentina. A obra de Deus aí na Argentina foi uma das primeiras que o Ministério Restauração, né, participou e implementou juntamente com Heróis da Fé. Eu gostaria de saber, então, qual que é a situação hoje, se a igreja está crescendo, o que está acontecendo aí na região sul da Argentina? A princípio da pandemia foi um choque muito grande, porque os irmãos aqui, eles fecharam as igrejas diretamente, creio que quase todo o mundo não foi assim, porque era lugar que tinha aglomeração, então eles começaram a fechar todos os lugares de aglomeração, e a igreja foi o primeiro ataque aqui foi a igreja. Aí, na verdade, alguns da igreja católica, né, se mobilizou, porque eles também foram fechados, né, não podiam reunir. Aqui a igreja evangélica, ela não tem muita força, questão política, essas coisas são bem desconsiderado, na verdade. E, bom, católicos, então, se mobilizaram muito forte e pressionaram o presidente, então, que toda organização religiosa fosse tratada como prioritário. Então, deram aos pastores, aos padres, toda a ordem religiosa, né, não diretamente a igreja, mas toda a organização religiosa, trataram como trabalho prioritário. Então, deram um passe, que seria, né, deram uma liberdade, um permisso de fazer o trabalho, mas não na igreja. Ele podia se mobilizar, ele podia visitar, ele podia tudo isso, mas não na igreja, não podia reunir o povo. Bom, isso foi por um tempo. Depois, como que houve uma certa abertura da igreja. Uhum. Mas a gente viu, assim, uma caída espiritual muito grande. A igreja decaiu muito. Deixamos de congregar, e a Bíblia diz, não deixamos de congregar, como alguns têm por costume, né? E hoje, mais que nada, a gente consegue entender o valor de congregar. Eu digo aos irmãos, essa debilidade espiritual que veio na família, na vida de muitos, e foi a ausência no culto, a ausência na congregação, aquela convivência, a comunhão com o corpo de Cristo. Aleluia. Isso foi terrível, foi terrível. Mas, graças a Deus, depois que tivemos um pouco mais de verdade, a gente conseguiu umas estratégias. Então, depende do lugar que estava o pastor, ele queria estratégia. Então, ele fazia culto familiar. Porque as famílias aqui são muito grandes, muito numerosas, né? Uhum. Ele fazia o culto familiar e servia. Outros não tiveram essa oportunidade de fazer o culto familiar. E, infelizmente, alguns se contagiaram, tiveram perdas, familiares morreram por causa do vírus. Então, eles se fecharam completamente, não queriam receber ninguém. Tinha um bairro privado aqui onde tinham alguns irmãos que eram
vamos dizer, parte, né? Parte da igreja, eles colocaram caiado, eram que não podia, né? Não podia entrar no bairro. A gente não conseguiu nem visitar. Esses irmãos ficaram mais de 6 meses sem visita. E quando a gente foi, estava um desastre. Por quê? Porque outra coisa que a gente notou nisso tudo é a questão não, os irmãos não muito dependentes. O pastor não vai visitar, eles não sabem orar. Várias coisas a gente conseguiu avaliar nesse período. Irmãos que não oram em casa, não leem a Bíblia, esses foram debilitando, foram morrendo espiritualmente. E quando a gente conseguiu retomar, vamos dizer, um pouco a rédea da situação da igreja, foi um trabalho, e está sendo um trabalho bastante árduo. Essa campanha da retomada da igreja como cabeça é muito importante. Muito importante. Importantíssimo. A gente viu que muitos irmãos decaíram espiritualmente pela ausência, pela falta de congregar. Irmãos que não conseguiram se manter. Por ele medo, se deixaram levar por essa questão toda da influência da mídia, sempre semeando essa questão de que muita morte e tal. O pessoal ficou muito assustado aqui. E a gente começou a criar estratégias. Atendimento, jejum, cultos virtuais, mandar mensagem. A gente fazia esse trabalho, mas a gente viu mesmo a gravidade da situação. Foi no momento que permitiram voltar para os cultos e as pessoas não vinham. E aí, como permitiram os cultos, já permitiram as visitas, a gente começou a ir ver que as pessoas estavam se debilitando. Foi uma batalha muito grande, muito grande. Mas graças a Deus, atualmente a gente vê que a igreja está se levantando. A igreja está se levantando. A igreja sofreu muito aqui na Argentina. Mas a gente vê que a igreja está se levantando. Uma geração que conseguiu passar por esse momento, está conseguindo passar. A juventude, com esse tema de internet, muita coisa chegou para eles, muita coisa. Então chegou de todo tipo de informação, todo tipo de mensagem, como não tinham, eles iam para a internet buscar cultuar. E às vezes nós não tínhamos essa facilidade, né, das redes sociais, problema com a internet, acesso, os trabalhos que estavam feitos no Brasil, às vezes não tinham como acessar, e isso dificultava. E quando eles tinham acesso, eles acessavam qualquer coisa. Mas agora, graças a Deus, eu sinto que a igreja está se levantando. A gente vê a ação do Espírito Santo. Nesse final de semana nós tivemos um trabalho, uma bênção de Deus. Exatamente, eu gostaria uma ação muito forte do Espírito Santo ali. Eu gostaria de perguntar desse trabalho para o senhor. Nós, de 17 a 20 de fevereiro, né, no último final de semana, nós tivemos aí um trabalho, esses trabalhos de retomada, como o senhor está falando, e nós temos algumas imagens aqui, e gostaríamos que o senhor acompanhasse conosco. Eu não sei se ele vai conseguir ver as imagens, imagino que sim, e dentro do possível nos relatasse um pouco, então, do que foi este trabalho que foi realizado aí no noroeste da Argentina. Aí o senhor nos passa aí um pouco o que foi o trabalho, depois a gente vê as imagens, então. Região Sul. Região Sul, Ginaldo. Ah, então a minha pauta me fez... Tudo bem, não tem problema. Sim, é região sul, o senhor é supervisor da região sul. É que na pauta que estava no noroeste da Argentina, mas foi uma pequena falha nossa aqui. Mas nós tivemos uma grande cruzada evangelística aí com batismo. Gostaria que o senhor falasse um pouco como foi esse evento. Sim,
Nós tivemos agora do dia 17 ao dia 20, nós realizamos um trabalho aqui que nós intitulamos um trabalho emergencial, em virtude de que o trabalho que se realiza todos os anos aqui, que nós chamamos Conferência General de la Região Sur e Oeste da Argentina. Este trabalho não foi possível ser realizado em virtude das restrições. Então nós começamos a orar a Deus e pedir uma estratégia para poder reunir ao menos a nossa região sul, tendo em conta que não podíamos nos reunir com a região oeste. Então Deus nos deu essa revelação de realizarmos um encontro da região sul da Argentina. Nós fizemos uma avaliação de onde é o melhor lugar para reunir o povo, tendo em conta a questão que ainda tem algumas restrições de distanciamento, uso de barbijo, da máscara, não? E questão que o ar livre te dá um pouco mais de verdade aqui. Com certeza. Então, nós outros vimos que o melhor lugar seria Florencio Varela. Nós já havíamos preparado lá como explicar, um techo de cima, não? Parece que se me vão as palavras em português. Seria um telhado, nós fizemos um telhado grande e amplo para realizar cultos no ar livre. Então nós fizemos aí esse trabalho. Esse trabalho foi do dia 17 ao dia 20. Esteve presente as igrejas de Mendoza, onde está o missioneiro Christian Ranco, aí as igrejas de Pilar, onde está o missioneiro José Pares, as igrejas de La Plata, onde está o missioneiro Reinaldo Baltasar, as igrejas acá de Neuquén, onde está minha persona. Então, se nós nos reunimos ali, foram 11 igrejas, né, que nós reunimos dessas 3 províncias, que seria de Neuquén, Mendoza e Buenos Aires. Ali nós conseguimos reunir um grupo de irmãos, e nesse trabalho nós trabalhamos, porque a gente viu muito problema familiar, problema da juventude. Então o que a gente fez? A gente fez um trabalho com os cavalheiros, um trabalho com todas as irmãs reunidas, tanto da juventude, irmãs da União Feminina. Fizemos um trabalho com as famílias e depois um trabalho com a juventude, ou seja, todas as irmãs e irmãos casados e que têm filhos, mães solteiras também, à parte, e a juventude uma parte. Então nós realizamos essa bateria de estudos num período de 4 dias, de quinta-feira até o domingo. E à noite realizávamos o culto, toda essa atividade em jejum e oração, conforme a orientação do ministério. Aleluia. Nossa luta não é contra a carne nem sangue. E vimos uma ação tremenda do Espírito Santo, irmão. A gente viu assim algo mover de Deus tremendo. Em questões doutrinárias, liberdade com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. A glória de Deus foi tão grande que nos dias do batismo nós não consegui. Foi algo tremendo, uma ação de Deus. Assim, a gente viu o povo sedento, já não aguentava mais essas restrições, tudo isso que a gente estava vivendo ali. Então a gente sentiu que rompeu no mundo espiritual, bem conforme a campanha, a gente conseguiu tomar posse. Aleluia. Eu vim com a irmã, irmão Rudinaldo, a gente veio com duas irmãs no carro, junto com a minha esposa, e elas vinham comentando, dizendo: pastor, eu cortava o cabelo, usava calça. Oh, glória a Deus. Eu tomei a decisão nesse trabalho de não mais transgredir essas leis de Deus. Aleluia. E vou chegar lá, a irmã estava bem decidida, uma das irmãs bem decidida, ela disse: eu vou queimar minhas calças. Oh, glória a Deus. Meter fogo nos pantalones, decía ela. E minha esposa disse: quando eu me converti, eu não tinha pojeira, não tinha saia, então eu comecei a desarmar as calças que eu tinha, jeans, e fazer pojeiras. E eu estava conversando agora há pouco tempo com o pai dessa jovem, e ele dizendo: Deus operou tanto na minha filha, que ela estava dizendo para minha esposa que ela quer uma máquina de costura para começar a
a transformar as calças Aleluia. dela em saias. Coisa linda a obra do Espírito Santo. A questão doutrinária que uma ação tremenda. O pastor Christian Ranco foi muito utilizado por Deus. E uma mensagem no último dia. Todos os pastores foram muito usados por Deus, todos que predicaram. Hermano Diego Vera, que é um hermano de Paraguai que congrega e é encargado da igreja em Barracas, en la peor villa de Buenos Aires, la Villa 21. Uma mensagem tremenda da parte de Deus. Pastor José Palhares também, uma mensagem muito forte. Aleluia. O pastor Christian Ranco foi algo muito especial da parte de Deus. E no último dia, a igreja já venia preparada em ayuno, em oração, em estudo da palavra, e Deus direcionou ele uma palavra tremenda, falando da entrega, falando da entrega, que Deus quer uma entrega não pela metade, senão uma entrega completa de todo o nosso ser. Aleluia. E ali Deus falou, foi algo. Então, eu sinto, irmão Rudinaldo, que essa campanha a gente está retomando a autoridade espiritual aqui na Argentina, sendo algo muito tremendo, muito tremendo. Passamos momentos assim, eu vou dizer para o senhor, eu acho que eu não sei se uma ou duas vezes, eu sentia meu corpo assim com bastante debilidade, com gripe, e eu dizia, será que o senhor vai me levar? Eu até conversava com minha esposa e dizia, olha, se eu partir, fala bem de mim para minha filha. Diz para ela que o pai dela foi um grande servo de Deus. Aleluia. E às vezes nós ríamos, a cada prova que nós entrava e saía, nós via a mão de Deus ali. Aleluia. A mão de Deus, na verdade. Tremendo isso, né? E agora eu vejo que nós estamos dando uma volta, irmão Reginaldo, no mundo espiritual, e a igreja não perdeu o cajado na Argentina. Aleluia. Aleluia. A igreja está reforçando sua autoridade no mundo espiritual nesse mês de fevereiro. Aleluia. Estamos lutando sentindo a glória de Deus aqui, pastor, com as armas não carnais. Amém, glória a Deus. É interessante. Eu sei que Deus está fortalecendo a igreja. Às vezes, passando, irmão Reginaldo. Alguém não entende, né, esses propósitos que são estabelecidos pela liderança da igreja, em jejum, em oração, nas reuniões da mesa diretora, da presidência da igreja. E eu penso que se só isso tivesse acontecido em toda a campanha de fevereiro, se somente esta ação poderosa de Deus que aconteceu aí na Argentina tivesse ocorrido, nós já seríamos mais do que vitoriosos, já teria valido a pena todo o trabalho, toda a oração, os jejuns, e ainda não acabou essa campanha. Mas nós vemos muitos testemunhos, muitas ações de Deus semelhantes a essa que o senhor está relatando aí na Argentina, e nós vemos a onisciência de Deus, missionário Leandro. Porque Deus sabe exatamente o que está acontecendo em toda a igreja. Nós somos uma igreja, nós não somos duas igrejas. Os irmãos aí da Argentina, nós aqui do Brasil, nós somos um único corpo. E como é importante quando a pessoa entende a revelação de Deus, como está nos orientado, se submete às autoridades, porque Deus ele comunica às lideranças da igreja por onde deve ser o ataque no mundo espiritual, né? E quando nós adentramos juntos na revelação, a vitória é certa, a vitória é garantida. E Deus faz coisas como o senhor está relatando. Então, são muitos testemunhos semelhantes a esse seu, mas se fosse somente esse, já teria valido a pena todo o esforço que foi feito por toda a igreja, pelos pastores, pelos missionários, pelos irmãos. Aleluia. Então, eu me alegro muito de estar ouvindo isso do senhor, que Deus ele operou dessa forma tão gloriosa através da vida dos nossos companheiros aí, e que a igreja retomou essa posição, né, de cabeça, como o senhor disse que o inimigo tentava usurpar, né, tentava tomar esta posição da igreja, impedir que ela se posicione dessa forma, né, mas quando nós nos submetemos, né, e como o senhor disse,
há uma simplicidade na revelação, missionário Leandro, que às vezes as pessoas não entendem, né? O que foi feito? Foi feito oração, foi feito jejum, né? Consagração, ensino, é a receita de Deus, da palavra, né? E essa receita, ela produz esse tipo de resultado, né? Salvação de almas, domínio do Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais. Então, eu estou com meu coração aquecido aqui de ouvir o senhor, me alegrando pelas maravilhas que Deus Glória fez a aí. Deus. Aleluia. Nós temos alguma imagem, irmãos, do evento? Aleluia. Vamos ver se conseguimos visualizar as imagens, se os nossos ouvintes, nossos irmãos, conseguem visualizar. O senhor consegue ver a imagem aí, missionário Leandro? Sim. Então descreve para nós. Essa é a imagem das crianças. Como nós também tivemos trabalho para a família, então as crianças também foram atendidas nesse trabalho. Nós tivemos basicamente 3 ambientes de estudo, né? Um com as crianças, outro com os irmãos, outro com as irmãs, e depois no dia seguinte com a juventude e as famílias, né? Mas as crianças sempre tiveram sua atenção aí. Aí elas foram apresentar uma alabança que haviam praticado para orar a Deus e dar seu agradecimento também. Aí está a Glória, a irmã Luz. Muitos ninhos estão aí. A irmã Victória está aí? Sim. Sim. Eu não faço. Justo na frente ali, entre as duas irmãs que estão de rosinha mais fraquinha assim, tem uma menininha com uma remeira color da União Feminina. É ela? Aí é ela. Mas ela tá muito grande. Ela tá grande. 2 anos. Sim. Eles crescem muito, né? Ela tá muito grande, não reconheci ela. Sim. Glória a Deus. Vamos ver a próxima imagem, então? Aí é o último dia, os irmãos estavam preparando a ceia, tá o presbítero Aurélio e presbítero Pablo Thiago, nosso irmão que está de costas, vamos dizer assim, nosso irmão Diego Vera, que é o encarregado da igreja lá em Barracas. Depois o outro irmão não consigo identificar bem. Sim, não puedo. Glória a Deus. Aí estavam, então... Esse é o momento da Santa Ceia. A Santa Ceia. Preparando a Santa Ceia. Ok. Vamos adiante, então. Acho que temos mais uma imagem. Aí nós estamos vendo, então, o missionário Leandro, que está falando conosco neste momento. E aí foi certamente durante o evento, num momento de oração, eu creio, missionário. Sim. Glória a Deus. Momentos orando já para preparar as aulas, né, pela manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Temos outra imagem. Esse era um dos obreiros que estavam presentes. Aí da esquerda para a direita está o presbítero Aurélio Puma. Depois ao seu lado está o irmão Diego Vera, encarregado da nossa igreja lá em Barracas. E depois o missionário José Palhares. Ao seu lado está o irmão Carias Ranco, que é irmão do missionário Cristian Ranco, que veio lá de La Rioja para ajudar na construção da igreja em Mendoza. Depois do lado está o nosso irmão Josué Quispe, que é o líder de jovens em Mendoza, em San Rafael. Depois no meio ali está o pastor missionário Cristian Ranco. Depois nosso irmão Raul. Depois está nosso irmão Samuel Quispe, um dos membros da igreja, aliás, em Mendoza também. Depois me persona. Depois é o encarregado da igreja atualmente, Florencio Varela. E é o nosso irmão missionário, pastor Reinaldo Baltasar. Sim. Que também é o encarregado do departamento da música aqui na região sul. Esses eram alguns dos obreiros que estavam presentes lá.
Aleluia. Glória a Deus. Temos mais alguma imagem? Temos? Aí os irmãos, no momento de oração, que estavam... Sim. Na parte exterior que o senhor falou, né? Bajo el techo que te havia dito. Sim, que foi construído. Aleluia. Aí eu levantei o celular e tirei uma foto dos irmãos aí. Glória a Deus. Antes da oração ali. Que maravilha. Glória a Deus. E aparecendo está o irmão Alberto Puma e a sua esposa. Ali que são os encarregados ali em Florencio Varela. E atrás está o irmão Juan Carlos, que é o tesoureiro da igreja em Neuquén capital, acá em Neuquén Centenário. Aleluia. Na parte de trás ali. Glória a Deus. Temos mais imagens? Aí as irmãs preparando, né? A entrega do jejum. Então, elas temos essa... Acá se cocina com fogo de chão, né? Maravilha. Tudo preparado ali no fogo de chão. As irmãs estão preparando ali um filé com um tuco, não? Que seria uma massa com molho. Ah, sim. As irmãs trabalhando, cada dia a gente calou uma congregação, né, para poder ajudar. Glória então, a Deus. Nesse dia justo, estava a congregação de Pilar, onde está o pastor Roseliares como encarregado. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos em frente. Aí tá o nosso irmão Israel, que fez a escola de missões. A gente foi companheiro na escola de missões. Ele estava ministrando para a juventude na classe bíblica. Irmão Israel Askar. Glória a Deus. Ele, irmão, fez a escola de missões. Nós estudamos junto aí no ano 2014, 2015. Aí nós estudamos juntos. Ele estava ministrando o ensino bíblico para a juventude. Bênção de Deus. Dentro da igreja, né, de Florencio. Bênção de Deus. Vamos em frente? Olha só. Mas olha que tremenda. E essa foi a construção aí. Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Ficou grande o espaço, hein? Ficou grande o espaço, comportou muita gente. Sim. Ficou de... Esse espaço ele tem 15 metros de largura e 35 de comprimento. Olha só. Muito bom o espaço, muito bom. Tudo feito de madeira de nylon. Que maravilha. É um nylon que eles utilizam aqui os floristas para fazer um galpão, para eles guardar as flores. Ele tem um fundo branco, de um lado ele é negro, do outro ele é branco. Então o branco fica para fora para dar uma amenizada no calor e a parte escura fica para dentro. Ele tem uma medida de 200, a espessura do nylon, né? Bem resistente. A gente já havia construído esse telhado para conferência. O pastor Humberto veio antes de começar a pandemia. Não? No ano 2020. Olha então só. A gente nem imaginava que esse telhado ia estar ali como sendo utilizado para realizar os cultos sem nenhum problema. Deus sabia de tudo, né? A gente ia alugar um lugar. Isso foi muito interessante, porque a gente ia alugar um galpão aqui perto, lá perto, né, Florencio Varela, e o homem começou a dar volta e não definia um ginásio, né, desportivo. E eu fui orar e Deus falou comigo, faz aqui do lado um telhado. Aleluia. Quando eu disse para os irmãos disseram, pastor, dá muito trabalho. Eu disse, vamos trabalhar então, não vamos perder tempo. Aleluia. E aí a gente começou a cavar e Deus levantou o presbítero Aurélio Puma. Levantou ele para
ele coordenar toda a construção. Ele já havia construído invernadeiro, mas algo grande assim ele nunca tinha feito. Mas ficou muito bonito. E Deus mesmo, deu uma sabedoria para ele tremenda. Ficou muito bonito. Olha, a gente vê Ele o foi um alinhamento. Bezaleel assim. ali. É. O alinhamento, tudo, né? A disposição, como ficou num formato de anfiteatro, né? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Aham. Bem iluminado. Ah, glória a Deus. Ficou muito lindo. Glória a Jesus. Temos mais imagens aí, irmão Uma Bruno? benção. Ah. Aí os irmãos podem ver alguns colchões no chão, porque a gente aproveitou o mesmo espaço de dormitório para poder fazer a escola bíblica. E esse foi o dia que as irmãs estiveram tendo a escola bíblica aí para a Ana, Aham. ministrando a escola de todas as irmãs, tanto jovens, irmãs jovens, quanto irmãs casadas, da União Feminina, quanto da Juventude. Glória a Deus. Então foi um estudo voltado para mulheres. Foi uma bênção de Deus, as irmãs estavam aí. Hoje veio uma irmã também aqui na casa. Foi tremendo, irmão Rudinaldo. Ah, veio uma irmã aqui dizendo, agora eu entendo. Outra irmã, a parte daquela que lhe contei, ela dizendo, agora eu entendo que eu não posso cortar o cabelo, que eu tiro a autoridade espiritual, né? Esse sinal que Deus deu de autoridade espiritual sobre os anjos. Eu não quero mais cortar. Ela confessou o pecado dela, que ela cortava as pontas do cabelo e pediu para ser disciplinada e futuramente ela quer voltar à comunhão com o corpo de Cristo, né? Foi tremendo, irmão. Que maravilha. Muito lindo. Tremendo. Meu. Aleluia, glória a Deus. Será que temos mais alguma imagem? Ainda temos outra da parte exterior ali, onde ficou aquela cobertura que o missionário estava falando. Aí foi no culto também à noite, né? Foi no culto. Olha a quantidade de pessoas. Isso, irmão Rudinaldo, foi construído por pessoas que não são profissionais nisso, eles são agricultores. O trabalho deles é agricultura. Mas, como eu disse, Deus deu uma sabedoria tremenda para o presbítero Aurélio Puma, e ele foi como um Bezaleel. Tinha entendimento de tudo, como deveria ser feito. Glória a Deus. Algo tremendo, algo tremendo. Como... Eu compartilhei com ele a ideia e ele colocou por obras tremendo. Como Deus ampara a sua obra, né? É semelhante ao que Deus fez aqui conosco no Vale da Oração. Nós precisávamos de um lugar, não tínhamos um lugar, e Deus ele já tinha o lugar preparado, né? Quando no início da pandemia, aquele alvoroço que estava, né? O que a igreja ia fazer, e Deus já tinha algo preparado, e a gente vê o mesmo acontecendo aí na Argentina. Meu coração está transbordando de alegria aqui, missionário Leandro, pelas imagens que estamos vendo. Aleluia. Temos mais alguma imagem, irmão? Esse era o estudo para os cavalheiros. Aí estão os obreiros, estão os missionários, os jovens. Estavam presentes ali. Aleluia. Esse era o momento que antes nós fazíamos. Qual era a rotina do dia, né? Nós orávamos às 7 da manhã, orávamos até as 9, e de las 9, estudo bíblico hasta las 6 da tarde. Uhum. Então, a cada 2h30, tínhamos um intervalo de adoração. Aí cantávamos alguns louvores, dávamos oportunidade para por aí, tinham alguma necessidade, né? Ir no banheiro, coisa e tal. Tinha um período de meia hora. Então, a cada 2h30, meia hora de adoração e voltava o estudo. Foi tremendo. Maravilha. Os obreiros bem animado, bem. Foi de bênção mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Muito lindo mesmo. Aí também, no estudo dos cavalheiros, aí está o nosso companheiro de batalha,
Missioneiro pastor José Pérez, um grande companheiro. Aleluia. Bem à direita, assim. Sim, eu conheço. Ao seu lado está o presbítero Pablo Thiago, que é um dos obreiros antigos aqui desde a fundação, né, das igrejas. Também está em Pilar, ajudando ali o pastor José Palhares. Depois os obreiros novos, alguns jovens atrás ali. Uma bênção de Deus. Bênção. Aí durante o estudo, os irmãos concentrados na classe, aqui estão os irmãos, o irmão Daniel Molho, nosso irmão Alberto, que estava ministrando. O primeiro estudo falou sobre a importância de preservar a salvação, né? Seguir os passos que a Bíblia nos deixa e preservar a salvação. Né? Aleluia. Hoje em dia as pessoas pensam, uma vez salvo, sempre salvo, né? E ele estava explicando que não é bem assim, né? Que a gente pode perder a salvação se nos descuidar. Verdade. Aí está o nosso irmão Diego Vera ministrando no culto à noite. Ele que esteve ministrando a palavra de Deus à noite, dando a colaboração, né, nesse trabalho. Muito bem. Aleluia. Esses são alguns dos obreiros que eram os obreiros. No momento da foto não estavam todos. Depois vieram todos os obreiros ali, todos os cavalheiros para frente, né? No momento que nós estávamos orando. Aleluia. Aí as irmãs da União Feminina apresentando também seu agradecimento a Deus. Sim, parte das irmãs, né? Muitas irmãs não puderam vir, assim como muitas por causa do trabalho. O trabalho da agricultura. E nessas temporadas, então, eles têm que estar ali, porque eles senão perdem muitas coisas. Então, alguns irmãos não conseguiram vir, e algumas irmãs também não. Mas aí a gente pode ver as irmãs de Barracas, que são de Paraguai, nossas irmãs que são de Bolívia, nossa irmã Maxímia, de óculos, bem no cantinho ali, de Peru. Temos um grupo bem seleto aqui, né? Maravilha, bem maravilha, muito lindo, muito lindo, muito lindo o evento, glória a Deus. A gente se alegra de ver essa retomada da igreja com tanta força e que Deus continue abençoando aí, missionário Leandro, conte conosco, conte com as nossas orações. E a igreja aqui em Porto Alegre, da onde eu posso testemunhar, né, porque congrego aqui, está sempre clamando pela obra missionária, todas as noites, cultos missionários, sempre há um envolvimento, né, até temos a sede da Heróis da Fé aqui, e estamos sempre, então, na intercessão aí. E a obra de Deus ela é feita por pessoas como o senhor, que vão ao campo, né? Também por pessoas que oram pela obra do Senhor e também por pessoas que doam, fazem doações para a obra de Deus. Então, nós nos alegramos muito pela sua participação aqui, por esse testemunho tão maravilhoso, esse relato deste evento tão importante que foi realizado. E mais uma vez eu quero agradecer ao senhor, a sua disponibilidade, quero passar a palavra para o senhor a fazer as suas considerações finais, hein? Amém. Quero agradecer a todos os irmãos que estão orando por nós, pela obra missionária em geral, né?
falar em nome de todos os missionários, não só da Argentina. Aleluia. Queremos agradecer nesses momentos difíceis. Muitas vezes a Bíblia nos diz, né, que esses dias estávamos pregando e Deus nos deu uma revelação sobre o Davi, né? Que o Davi, ele fez... Qual foi o marco que Davi criou? Que vencer gigante é possível. Aleluia. Porque até o dia que Davi venceu o gigante, ninguém se animava a lutar contra o gigante. Davi, ele criou ali um marco histórico, ele fez história, ele mostrou para toda uma geração que é possível vencer os gigantes. As pessoas, quando viam os gigantes, eles tinham medo, eles se escondiam, até os reis se escondiam. Oh, aleluia. Mas Davi foi ali, não na força do braço dele, mas na força do Senhor dos Exércitos, e venceu o gigante. E depois, atrás dele se levantou uma geração vencedora de gigantes. Aleluia. Se levantou Abissai, que um dia, quando Davi já estava velho e cansado da batalha, o Abissai, e a Bíblia diz que Esbibenob, da descendência dos gigantes, viu que o Davi se cansou e disse: eu vou matar ele a hora, eu vou vingar todos os gigantes que foram mortos até aqui. Mas Davi não estava sozinho. Davi estava ali com a presença do Abissai. Aleluia. E a Bíblia diz que Abissai, então, lutou e matou aquele gigante. Então, Davi ensinou para uma geração que é possível vencer gigante. Ele ensinou para nós que os gigantes que se levantam podem ser vencidos. Esse gigante que se levantou nesses últimos anos, ele é só mais um para ser vencido pela igreja. Mas uma igreja que confia no Senhor dos Exércitos. Saul é parte de uma igreja, mas que já não confiava mais no Senhor. Os soldados de Saul faziam parte de uma igreja que já não confiava no Senhor, confiavam na sua espada, confiavam na sua força, confiavam em todos os recursos que eles tinham humanos. Mas apareceu um Davi lá e disse: vocês confiam na espada, na armadura de vocês, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu sei que esse gigante vai ser vencido. E da mesma maneira eu creio que nós, retomando essa autoridade espiritual, vamos seguir vencendo os gigantes que se levantam. E nós, retomando a autoridade espiritual, o diabo não vai ter, como dizem los hermanos acá, nem parte nem suerte contra a igreja. Como disse Neemias a Sanbalat, Gesem e Tobias, vocês não têm parte nenhuma em Jerusalém. Vocês não têm direito nenhum, vocês não são parte, vocês são inimigos do projeto de Deus. Aleluia. Mas eu, em nome de Jesus, profetizo que os inimigos da obra de Deus serão repreendidos. E os inimigos da obra de Deus, do projeto de Deus, seja de parte política, de parte espiritual, de parte de onde venga, eu profetizo em nome de Jesus, irmãos, que se nós tomarmos a autoridade que Deus nos ha dado, eles não vão ter parte na obra de Deus. E é possível vencer esses gigantes. Nós não precisamos fazer aliança com o inimigo, não precisamos nos render ao inimigo. O que nós precisamos é confiar no Senhor, porque assim como Davi venceu e fez história e mostrou para uma geração que é possível vencer gigantes, eu creio que nós também vamos vencer esses gigantes que se levantam. A Bíblia diz que se levantou uma geração de homens que eram rejeitados, os dentes de Davi, homens que lutavam hasta a espada ficar presa na mão, homens que quando se viram sozinhos no meio de um campo de lentilha, quando todos fugiram, eles se levantaram e disseram: eu vou defender esse campo de lentilha. O diabo olhou e disse: eu vou tomar conta desse campo, esse campo me pertence. Mas se levantou um valente e disse: esse campo pertence ao Senhor, esse campo tu não tem parte nele, tu não vai dominar, tu não vai conquistar. E aí se levantou Samar e Leô como um dos valentes de Davi.
Eu quero dizer para toda a igreja do Senhor que está nos escutando nessa hora, é possível vencer os gigantes. Vamos lutar por nosso campo de ti. O diabo não tem parte nem sorte. E vamos dizer como Neemias, eu não posso sair daqui porque estou fazendo uma grande obra. E seguramente vamos concluir, vamos cumprir com o projeto que Deus tem nas nossas vidas. Cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua parte. A igreja do Senhor vai avançar e o diabo vai ser repreendido mais uma vez, em nome de Jesus. Essas palavras queria deixar e quero agradecer mais uma vez pelas orações. Orem por nós, irmãos. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Existem muitas batalhas. Em nome do Senhor Jesus vamos vencer todas. Que Deus vos abençoe. Ore por minha família, minha esposa, minha Rita. Pido vuestras orações e ele vai estar entrando na escola. É como Moisés, e que nós não venhamos nos descuidar, não venhamos descuidar de nossa família. O diabo também quer atacar muito a família, as esposas, os filhos, para tentar nos desanimar na obra. E eu peço muitas vossas orações, irmãos. Minha esposa, graças a Deus, tem sido uma coluna verdadeiramente cuidadora ao meu lado. Eu agradeço a Deus pela sua vida e peço oração pela minha filha, para que ela possa seguir as pisadas que nós estamos tendo aqui nesse lugar, que ela possa entender o mistério de Deus, que ela possa nascer de novo, que ela possa ter esse encontro com Deus. Eu sei que filho de crente necessita também nascer de novo, necessita ter seu encontro com Deus, e eu creio que se nós estivermos unidos e orando pelos nossos filhos, eles vão ter esse encontro com Deus, vão ter esse novo nascimento. Que Deus vos abençoe, irmãos. E estas seriam minhas palavras. Quero que os irmãos nos ajudem muito em oração. Mais do que contribuição, a oração. Que a oração move a mão de Deus. Paz do Senhor Jesus, essas seriam minhas palavras. Muito obrigado, irmão Reginaldo. Deus vos abençoe. Paz do Senhor, missionário Leandro. Nós que lhe agradecemos. Deus abençoe o senhor, abençoe sua família. Certamente vamos estar orando aí pelo senhor, pela pequena Victória, pela irmã Ana e por toda a obra de Deus aí no país da Argentina. Deus abençoe o senhor, muito obrigado. Amém. Paz, Senhor. Paz. Muito bem, então esse aí foi o missionário Leandro Damasceno, que é o supervisor. Quem sabe você chegou aí no meio da entrevista, que é o supervisor de toda a região sul da Argentina e que está atualmente pastoreando a igreja em Neuquén. Meu amigo missionário Leandro Damasceno, que nos fez chorar aqui, ouvindo esses relatos tão maravilhosos da obra de Deus, de tudo que Deus está fazendo na Argentina, e clamando pela oração da igreja. Nós podemos ver aí o quão é importante nessas campanhas que estão sendo feitas pelo Ministério Restauração, como Deus ele está no domínio de todo o corpo espiritual que é a igreja, e como os efeitos eles são reais quando nós entendemos o chamado de Deus. Vamos ouvir o irmão William louvando ao Senhor e já já voltamos com o último bloco do Restaura News.
Muito bem, estamos de volta então para o último bloco do nosso Restaura News e queremos reforçar então o pedido que foi feito pelo nosso pastor presidente em exercício, pastor João Carlos Jacob, que nós convocássemos aqui os irmãos para estarem conosco em peso nas nossas igrejas do Ministério Restauração em todo o mundo, aonde houver, aonde você estiver nos assistindo agora. Se houver aí uma igreja do Ministério Restauração, você está convidado a se achegar a ela neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, para orar e jejuar, estar na presença de Deus, com o propósito de clamar contra o espírito de rebeldia, a palavra e as autoridades espirituais instituídas por Deus, e oração em favor da saúde do povo de Deus. Então, sábado temos esse evento importante e no domingo, que eu já relatei aqui que teremos batismo no Vale da Oração, nós também teremos o encerramento desta grande campanha do mês de fevereiro com um grande jejum solene, 24 horas na presença de Deus, buscando a face do Senhor, entregando nossas vidas a Deus, né, tentando alcançar algo diferente, algo novo da parte de Deus, né? E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo, algo maravilhoso neste jejum solene, aonde a orientação da igreja é que todos nós estejamos plenamente dedicados ao Senhor. Vamos clamar por salvação de almas. Ontem estávamos aqui na reunião de apacentamento da área Viamão e já almas chegando ali, aceitando, se reconciliando com a igreja. E nós cremos, irmãos, que este domingo então vai ser marcado por mais salvação de almas, mais retorno de desviados, porque este é o propósito, essa é a oração que nós estaremos fazendo no jejum solene e reforçando a oração em favor da saúde do povo de Deus. Amém? Então, não esqueça, sábado e domingo, grandes compromissos com Deus nós temos nesse final de semana. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais esta edição do Restaura News. Deus abençoe a toda a equipe que está trabalhando na técnica, a equipe de comunicação, todos os irmãos que estiveram envolvidos, irmão William, todos que estiveram envolvidos nesta transmissão. Vamos ouvir mais um pouco o irmão William. Antes disso, eu quero dizer que Deus abençoe a sua vida. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus, vamos ouvir o irmão William.